Gostaria de estar compartilhando uma palavra do Senhor aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. 1 Timóteo 2. Quando Paulo fala uma coisa aqui que eu acho caminhando, Paulo reconhece a grandeza das verdades inseridas nesta virtualidade dessas duas jovens senhoras. Palavra do Senhor, quem achou, diga amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Repitam comigo: verdadeiro filho na fé. Que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Amém? Amém. Oremos então. Pai, eu quero pedir direção e a tua graça nessa palavra, que o Senhor esteja usando o teu servo, falando através dele para essas pessoas que aqui se encontram nesta noite, para essas pessoas que vieram cultuar a ti, ó Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória, a qual nós devemos não somente a obediência, mas principalmente o amor eterno, porque tu és Criador, não só Criador, mas nosso Pai Celestial, que nos deu vida e continua nos dando vida, continua nos mostrando a verdade e continua nos guardando por nossos caminhos tenebrosos. Mas que a graça de Deus esteja sobre toda a igreja e que o Senhor fale de maneira poderosa para os teus filhos nesta noite, no nome santo e poderoso de Jesus. E todos digam amém? Amém. Você está tudo sentar em nome de Jesus? Eu gostaria de estar falando aqui uma coisa tremenda, meus amados, porque embora Paulo aqui ele se refira a Timóteo como verdadeiro filho na fé, vocês sabem que Timóteo não era filho de Paulo, né? Paulo considerava filho na fé, assim como as pessoas às vezes trazem Jesus a você, você aceita Jesus e aí elas se consideram filho na fé, né? Desse jeito, mais ou menos desse jeito. Então, Paulo ele começa dizendo assim, Paulo se refere a Timóteo como um verdadeiro filho na fé. Esse Timóteo teve, graças a Deus, como base a excelente influência, a excelência da influência de duas mulheres que foram fundamentais para o seu, eu diria assim, entrosamento, para a sua aceitação e para o seu crescimento espiritual. Foi a base para que ele entrasse por esse caminho sobremodo excelente que é a palavra de Deus. Indo mais adiante na palavra do livro de Timóteo, em 2 Timóteo, também Paulo vem falando sobre esse fato. Então, indo mais adiante, nós vemos que Eunice e Lloyd, duas pessoas preciosas na vida de Paulo, como nós temos pessoas preciosas em nossas vidas. Por exemplo, eu tenho como preciosa na minha vida a minha avó, de nome, agora eu esqueci o nome da minha avó, que coisa? Esqueci o nome da minha avó. É só primeiro que o sobrenome dela era Debacker. Debacker? Esqueci mesmo, sem brincadeira. E minha mãe, Dona Linda. Dona Linda era minha mãe, que, apesar de todos os problemas, me trouxe até aqui, onde eu estou, graças à influência de uma mulher preciosa na minha vida, que é a dona Heloísa. Essa é preciosa
preciosa, mais preciosa, me acompanha até hoje, sofre comigo, se alegra comigo. Ela trouxe para nós, graças a Deus. Foi graças à influência dela que hoje nós estamos aqui cultuando a Deus juntos, porque ela foi preciosa na minha vida, mulher valorosa na minha vida. Mas voltando às duas mulheres, porque a gente sempre tem uma avó que é preciosa, uma mãe que é preciosa, e um companheiro ou uma companheira que também são preciosos no Senhor. Mas voltando ao precioso Timóteo, eu gostaria de dizer o seguinte, que essas duas mulheres, a Lloyd e a Eunice, elas são mães espirituais verdadeiras. Elas foram quem primeiramente influenciou positivamente o jovem Timóteo no caminho do Senhor, ao qual elas também adotaram. Por isso eu quero falar um pouco dessas mães espirituais, que além de cumprir o seu papel maternal, de alimentar fisicamente, cuidar fisicamente, também cuidavam da vida espiritual dos seus filhos. Por isso, queridas mães, eu te chamo a refletir comigo sobre algumas características dessas duas mulheres mencionadas no livro de 2 Timóteo. Você está com a Bíblia aberta? Pula para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. A primeira coisa que é importante para uma mãe espiritual, virtuosa, que encaminha corretamente os seus filhos na presença de Deus, é ter uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira. Lloyd ensinou sua fé para a sua filha Eunice, e juntas as duas transferiram essa fé para Timóteo. Paulo se preocupava com a religiosidade aparente que havia na igreja naquela época, naquele local, naquela localidade. Havia uma religiosidade muito grande, partida dos próprios judeus. Eles eram muito religiosos, e nós sabemos que religiosidade não tem valor. O que tem valor é uma fé sem fingimento, ancorada em Cristo, ancorada no Espírito Santo, ancorada em Deus. O Espírito Santo é fundamental nessa ação da Trindade espiritual. Tanto que Jesus, quando estava aqui, ele disse: olha, gente, glória a Deus, eu tenho que ir, porque o que eu ensinei para vocês, eu não posso ensinar nada, porque vocês não estão preparados para isso. Eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo da verdade não pode vir a estar com vocês. Só depois que eu partir, aí então eu envio de lá o Espírito Santo sobre a igreja. Ele então vos dará toda a verdade. É o Espírito Santo que comunica, que traz, que edifica, que mostra e que nos joga no caminho do Senhor. É quem interfere por nós, diz a palavra lá no livro de Romanos, como gemidos inexprimíveis diante do Pai. Mas então, Lloyd ensinou a Eunice, e junto com Lloyd, prepararam Timóteo para receber a palavra do Senhor.
nós precisamos reconhecer que nessas mulheres havia uma simplicidade e pureza em sua forma de crer. Por isso, o jovem Timóteo era tão temente a Deus. A primeira característica de uma mãe espiritual é a fé sem fingimento. As crianças percebem se realmente acreditamos naquilo que falamos, porque muitas vezes a nossa fé é da boca para fora. Mas eu tenho que dizer o seguinte: a fé, ela tem que externar aquilo que está no coração. Então a fé tem que partir da boca para o coração, para depois externar a verdade. Então nós notamos que o comportamento da igreja é o mesmo dentro da nossa casa, porque o que as nossas crianças veem não é o pastor que está aqui à frente com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, mas o pastor que está dentro da sua casa, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos, falando e vivendo e convivendo com eles, mas convivendo de forma a externar uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Efésios 6,16 diz assim, não precisa abrir lá, vou ler aqui para vocês. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós temos que entender que a fé é um escudo espiritual que protege a família, porque quando você crê, o inimigo não tem ação, não tem poder para interferir na sua casa. Ele não tem autoridade, porque você tendo fé e crendo naquele que é verdadeiro, que é a verdadeira verdade de Cristo, a verdadeira palavra de Deus, então isso faz com que o inimigo não tenha acesso, nem autoridade, nem direito dentro de você. A maior influência que uma mãe pode ter sobre os seus filhos é transmitindo a sua fé e fé verdadeira. Amém? Amém. Uma mãe espiritual exerce a sua fé sobre os seus filhos. A segunda coisa que eu gostaria de falar está relacionado com, vamos mais adiante um pouquinho no livro de Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 15. Quem achou, diga amém? Amém. Vamos ler junto. E que desde a influência sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Note bem, Paulo, ele lembra que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. E certamente esse aprendizado veio através de sua mãe Eunice e de sua avó Cláudia. De vez em quando eu vejo uma coisa interessante. Lá em casa eu posso dar um exemplo assim. Por exemplo, nós temos netos, né? Temos filhos, né? Mas as mães são às vezes um pouco ocupadas e os filhos precisam, os netos, os filhos delas, as nossas filhas, os nossos filhos, às vezes precisam de um lugar, um amigo, né? E aí então eles vêm para os avós. E aí eu vejo perfeitamente as coisas que acontecem na minha mesa quando nós estamos juntos, preparando a comidinha de todos os dias. E aí chega o caçulinha deles, né? O caçulinha dos netos, tem uma baixa maior, o caçulinha dele. O caçulinha dos netos, vó, eu preciso fazer esse exercício. Então, a avó vai dar o suporte necessário para que consiga terminar as tarefas escolares. É assim com todas as avós, com todos os filhos, com todos os netos. E a educação espiritual é assim também, através de nós, tem que ser através de cada um de nós, dos avós, dos pais, para que os filhos recebam orientação
Senhor e sejam dirigidos pelo Espírito Santo da verdade. Paulo ele lembra que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. E essa palavra foi ensinada pelo sua mãe e sua avó. Fala do pai. O pai não era judeu, ele era gentil. O pai de Paulo, Timóteo, ele era gentil. Então, Timóteo não era circuncidado. Porque seu pai não ser judeu, então não havia a obrigatoriedade. O pai não considerava isso como obrigatório, né? Mas a mãe se converteu ao cristianismo, a avó se converteu ao cristianismo. E aí então eles seguiam os mandamentos do Senhor. E não existe obrigatoriedade de circuncisão no cristianismo. Nós não somos obrigados a nos circuncidar, porque nossa circuncisão é espiritual. A nossa circuncisão foi substituída ao nosso batismo. Quando nós nos batizamos, nós somos circuncidados em Cristo. Então, a partir daí, a nossa circuncisão é no coração, não na carne. Não na carne. E aí, essas mulheres que provavelmente nem sabiam ler ou escrever, provavelmente, porque não era hábito naquela época, as mulheres não tinham conhecimento técnico de leitura, porque isso não era fundamental, não era importante. As mulheres viviam para o serviço doméstico. E elas cumpriram o sacerdócio familiar, ensinando as escrituras para o seu filho, porque assim que era feito, de pai para filho, era um ensino que era passado de boca. E aí eles foram treinados. Timóteo foi treinado pela sua avó e pela sua mãe. A maior parte do tempo, os filhos naquela época não é na igreja. Então, os pais devem aproveitar cada minuto para ensinar a Bíblia. Nós temos essa responsabilidade. Nós, pais, avós, temos essa responsabilidade de ensinar a Bíblia, não deixando isso apenas para quando for as reuniões de culto da igreja. Por isso, é importante a palavra que está no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará desta palavra. No dia a dia, em família, é preciso haver espaço para falar a palavra de Deus, para falar do Evangelho de Jesus Cristo e para ensinar e estudar as Escrituras Sagradas. Amém? Eu lembro para vocês, nós temos o nosso projeto de escola bíblica. O nosso projeto de escola bíblica é em casa, com a família. Nós possibilitamos, demos algumas revistas assim, a algumas famílias, as pessoas aqui da igreja. Então, nós estamos às terças-feiras, que é o dia de partida, não obrigatoriamente na terça-feira. Terça-feira é o dia de partida para o estudo em casa. Então, a revista da escola está com você. E uma vez por mês a gente reúne aqui na igreja para a gente fazer tipo uma enquetezinha com essa palavra. Nós fizemos na última terça-feira, nós fizemos aqui na igreja a reunião da escola bíblica. Vocês entrarem no Aliança, vocês vão ver lá as reuniões que nós tivemos aqui. Então, uma coisinha e tal, uma confraternização, e fizemos um tipo estudo, pergunta e resposta da palavra de Deus. Então, juntamos dois grupos e fizemos isso aqui. Então, nós estamos apenas reunindo para lembrar de tudo que nós estudamos durante o mês todo. Vocês receberam a revistinha para vocês estudarem nas terças-feiras. Eu não posso na terça, eu faço na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, segunda-feira. Não interessa o dia. O importante é que você estude, reúna a família, estuda aquela exposição da semana, para que você esteja atualizado na palavra de Deus e também estudando, fazendo, cumprindo a palavra que o Senhor nos dirige, nos pede que nós façamos.
escola bíblica é fundamental, é importante. É quando você aprende. Se você tiver dúvida com alguma coisa, pode mandar para mim a pergunta, que nós vamos tentar, na melhor maneira possível, solucionar. Ou você manda através do chat do dia do culto online, ou você envia pelo WhatsApp para mim, diretamente para mim. Você quer assim? Eu vou tentar te responder offline a pergunta que você fizer. Mas a terceira coisa, então, uma mãe espiritual, ela ensina a palavra de Deus para os seus filhos. Então, mães, vocês precisam, vocês necessitam ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E um motivo bom para isso é fazer as suas escolinhas bíblicas em casa, o seu culto no dia que você faz a escola bíblica. Faz um cultozinho e estuda a palavra através da revistinha. Amém? Amém. Finalmente, para nós fecharmos aqui, a terceira coisa fundamental é que a mãe espiritual precisa dar testemunho de vida. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Aqui no caso, não é Paulo falando, é Lucas falando. Lucas falando no livro de Atos, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia crente, mas de um pai grego. O pai era gentil. Então, desta vez é Lucas, quem está falando sobre a família de Timóteo, descrevendo como este conheceu ao apóstolo Paulo. Nessa situação, o Lucas, ele revela, se confirmando o que o Timóteo falou, ele revela a mãe, que Eunice, a mãe de Timóteo, por consequência, também a avó, Lloyd, eram de origem judaica, mas que eram cristãs. O testemunho da conversão dessas mulheres era conhecido por toda a igreja da época. Além disso, Timóteo via o tratamento que Eunice dava a Lloyd. Ela percebia um tratamento espiritual que a Eunice recebia da sua avó. E, por consequência, ele também recebia esse mesmo tratamento da sua mãe e da sua avó. Então esse testemunho, esse tratamento, essa mostra da espiritualidade das duas foi fundamental para que Timóteo buscasse estar junto de Deus. Era um exemplo para eles. Então, a incoerência entre o que falamos e o que fazemos impede, atrapalha que os filhos, nossos filhos, também queiram viver o Evangelho. Muitos saem da igreja quando se tornam adolescentes, porque os pais não tiveram ou não davam o testemunho de vida cristã em casa. Paulo também deixa claro, ao escrever para Timóteo a respeito do testemunho em família, que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o incrédulo, que o descrente. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, quando Paulo escreve a Timóteo. O testemunho de vida é importante demais, é imprescindível para educar os seus filhos, porque quando você os traz na presença de Deus, ele fica mais dócil, ele fica mais obediente, ele fica melhor, porque o Espírito Santo, a Trindade espiritual atua sobre ele e ajuda na educação dele. Então, Tiago, no capítulo 1, verso 22, ele diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
eu quero dizer para você o seguinte: uma mãe espiritual procura dar testemunho de vida. É Deus, aleluia. Amém? Oh, Mãe, procure ser uma mãe espiritual. Mãe, você tem autoridade espiritual. Use essa autoridade. Eduque seus filhos na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor essas mães gloriosas.